Shalom, Deus abençoe sua vida, diretamente aqui da Torre da Montanha em Belo Horizonte, trazendo uma palavra direto para o seu coração. Hoje eu quero deixar uma palavra para você que está lá em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Que você seja livre. Para exercer a fé, você precisa ter liberdade, você precisa andar em liberdade de pensamento, andar em liberdade de mente. As pessoas andam muito dizendo, olha, a minha fé não é forte, a minha fé está fraca, eu não estou conseguindo exercer fé a meu favor, não estou conseguindo exercer fé para mudar e transformar a situação. Mas a palavra de Deus, Jesus disse, olha, não há nenhum impossível para Deus. Para Deus tudo é possível. O texto de Gálatas aqui, Paulo vai dizer que nós temos que andar em liberdade. O problema é que nós estamos presos na incredulidade. A incredulidade criou uma crosta mental, criou um sofisma, já tomou a nossa mente muitas vezes e você não consegue exercer a sua fé. A fé é algo tão simples de ser exercido. Foi por isso que Jesus disse, olha, se você tiver fé do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, você vai transtornar o mundo, você vai ordenar esses montes e eles serão atirados. Você vai dizer a esse figo e vai acontecer a mesma coisa, vai secar. Exercer fé é uma questão de exercitar, é uma questão de praticar. O nosso problema é que nós queremos exercer fé quando a situação sai do controle. Aí que nós nos preocupamos com a fé, porque nós mantivemos tudo no nosso controle e nunca exercemos fé e fomos fazendo as coisas dentro da nossa capacidade. Quando é preciso exercer fé, nós não aprendemos, nós nunca exercitamos. A fé é uma questão de exercitar o tempo inteiro, é uma questão de você dar liberdade ao Espírito Santo para controlar a sua vida e começar a ouvir o Espírito Santo e agir de acordo com o Espírito Santo te fala. Hebreus vai dizer que a fé, quando você exerce fé, você entra em um novo campo, você entra no campo do invisível, você entra no campo daquilo que não se pode tangenciar. Não é a questão daquilo que eu controlo, aquilo que eu controlo, que está nas minhas mãos, eu não preciso exercer fé. Por isso que o autor vai dizer em Hebreus 11:1 que a fé é uma questão das coisas que não existem. Eu tomo aquilo que não existe e trago para o mundo visível. Isso é fé. Como que eu faço isso? Eu faço isso aprendendo a fazer as pequenas coisas, aprendendo a se mover no que é pequeno primeiro. Alguém já disse que fé é um salto no escuro. Eu até concordo em parte, sim. Fé é um salto no escuro, mas não um salto no desconhecido. Porque a fé, ela se baseia no conhecimento da palavra. Eu só posso exercer fé com liberdade, sendo livre para exercer fé quando eu me apoio na palavra de Deus, quando eu uso como sustentáculo daquilo que eu estou me atirando a fazer a palavra de Deus. E a palavra de Jesus disse que nós podemos confiar nela. O Senhor disse que a palavra, Paulo vai escrever dizendo que a palavra a Timóteo, que a palavra é inteira, digna de inteira confiança. Eu posso confiar na palavra. Eu posso exercer a fé para que as coisas mudem a meu favor, para que tudo mude, baseando-me na palavra de Deus. Eu posso orar pelos enfermos serem curados, baseado na palavra de Deus. A palavra nos diz
imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em Provérbios, Salomão vai dizer que as minhas palavras são carregadas de poder, tanto para o bem quanto para o mal. Ou eu vou exercer a fé positiva com palavras poderosas, ou eu vou exercer fé negativa com palavras negativas. Isso é tão poderoso que Jesus disse o seguinte: pelas tuas palavras você será justificado, ou pelas tuas palavras você será condenado. Ou seja, a fé tem a ver com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu conheço. O conhecimento é fé. Conhecimento me faz gerar fé, me faz avançar. Por isso você precisa exercer, você precisa colocar fé dinâmica. Obrigado. A fé, ela é dinâmica, ela é exercitável. A fé é viva. Quando eu exerço fé, o Espírito Santo vem concordando. O Senhor Jesus disse em Marcos 16, estes sinais hão de acompanhar os que creem. Eu creio naquilo que eu conheço. Quando eu conheço quem é Deus, quando eu conheço que Deus se importa comigo, quando eu conheço nas palavras que Deus me deu, e Deus disse que eu posso agir, porque Ele vai estar comigo até a consumação dos séculos, é o que diz Marcos. Então eu começo a agir, eu começo a aprender a exercitar a fé. E é tão simples exercitar a fé. Hoje eu acho tão simples. Eu lembro que dias desses uma colega estava passando muito mal, com dor de cabeça, ela reclamando que a enxaqueca dela chegou e que não passava, e pedindo remédio para todo mundo. E eu falei, eu não tenho nada com isso, eu não vou me envolver. Aqui eu estou aqui para trabalhar. Mas o Espírito Santo falou comigo, chame ela e dê o remédio que eu te dei. Eu chamei ela e falei, olha, se você quiser a cura, um comprimido eu não tenho, mas eu tenho uma oração. E sua enxaqueca vai passar e nunca mais vai voltar. E foi questão de 1 minuto, uma oração, apenas liberei a palavra, falei, Jesus Cristo te dá saúde agora. Enxaqueca, eu te dou uma ordem, pega a sua bagagem, esse espírito de enxaqueca e vai embora. Seja curada agora, em nome de Jesus. E falei com ela, você já está curada. Ela abriu o olho e falou assim, uai, passou. A dor de cabeça passou. Fui embora. Ela foi curada instantaneamente. Como que eu aprendi a exercitar a fé? Aprendi ouvindo aquilo que o Espírito Santo fala para me fazer. Quantas vezes a gente que está no trânsito aí, na Jeep, andando, dirigindo, e o Espírito Santo fala com você assim, vire à direita agora e passa por aquele outro caminho. E você fala assim, coisa da minha cabeça, por aqui é muito mais fácil. E você fica preso no trânsito, porque tem um acidente logo à frente. E um acidente acontece logo à frente, e você fala assim, nossa, o Espírito Santo falou agora que é para mim virar para cá, e agora eu vou ficar preso. Talvez o Espírito Santo está falando até para te livrar de acidente. Aprenda a ouvir. Quando você aprende a ouvir o Espírito Santo, você aprende a exercer fé. A fé vem pelo ouvir, diz o apóstolo Paulo. Eu ouvi a palavra de Deus. Quando eu dou ouvidos à palavra de Deus, eu começo a crescer em fé. E começo a liberar. A fé torna-se algo natural na minha vida. Eu acho tão estranho as pessoas falarem que têm dificuldade de praticar fé. Mas a fé é muito simples. A fé é simples. Exerça, ande em simplicidade de vida. Porque fé é simples. Basta eu fazer o que o Espírito Santo está me dizendo para fazer como base da palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai te falar para você fazer algo que não esteja na palavra de Deus. É por isso que eu sei que eu vou orar pelo enfermo, ele vai ser curado. Porque em Marcos 16 o Senhor disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E eu creio que se eu orar por alguém, a pessoa vai ser curada. Então esses sinais vão me acompanhar. E o Senhor disse mais, vão e pregue essa palavra e eu vou confirmar por meio de sinais e prodígios.
todos os dias até a consumação dos séculos, que é uma base maior do que essa, você saber que Deus está com você. O apóstolo Pedro vai nos ensinar algo de como andar em fé. Ele vai dizer o seguinte, olha, levando o cativo, ele vai dizer, leve toda a sua ansiedade a Cristo, em oração. Então, quando eu levo em oração, quando eu me entrego na oração, levando todos os meus medos, o medo vai desaparecer e a fé vai vir. Apóstolo Pedro vai dizer, olha, resista ao diabo. E como que ele vai dizer para a gente resistir ao diabo? Ele vai dizer, permanecendo firmes na fé, permanecendo firmes na palavra, naquilo que a palavra diz. Apóstolo Paulo vai dizer, olha, cuidado com os pensamentos, porque os pensamentos vão matar a sua fé. Por isso ele vai dizer, olha, leve todos os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Leve os seus pensamentos, permita que os seus pensamentos sejam postos à prova. Aquele que não vem do Espírito Santo, que não vem de Deus, eles têm que ser levados cativos e têm que sair. Pensamentos de Deus nos levam à fé. Pensamentos de Deus nos levam a exercer fé. E começa a ser algo tão natural. Quando você começa a praticar, a fé começa a ser algo tão natural. Eu não consigo fazer nada se não for baseado na fé, se não perguntar para o Espírito Santo como devo fazer. Como devo fazer? Hoje eu fui convidado para fazer uma ministração no próximo sábado. Eu estava orando aqui, Senhor, o que é para fazer lá? Qual é a palavra que é para levar? E o Senhor já me falou algo que é para fazer lá. O Senhor já me falou algo que eu devo me preparar, que eu vou encontrar lá. O Senhor já me preparou para a palavra que eu vou liberar, para a oração de cura que eu vou fazer, para a bênção que eu vou liberar na vida daqueles irmãos que vão me ouvir no sábado. O Senhor já está me dando, porque eu estou andando em fé, eu estou exercendo a fé, baseado na palavra de Deus. Por isso foi que ele disse, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos deixou livres. Cristo libertou a sua mente. Para de se pôr em julgo, para de achar que não vai dar certo, que isso não vai acontecer para mim, mas eu não posso. Aprenda a andar em fé. Foi por isso que Paulo disse, olha, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão. Foi por isso que Paulo disse, olha, todo exercício físico é bom para o corpo, mas melhor é o exercício espiritual. Então eu preciso praticar fé todos os dias, se eu quiser que minha fé cresça, se eu quiser que minha fé desenvolva. Eu estava aqui orando e deixando que os anjos me tocassem, exercendo fé, só sentindo a presença do Senhor. Eu falei, Deus, eu não quero nada, eu quero só a tua presença. Eu só quero a tua presença, eu só quero, Deus, discernir mais a tua voz. Me ensina, Senhor, eu quero aprender mais ainda, eu preciso aprender muito mais, porque o que a palavra nos ensina é que nós temos que aprender o tempo inteiro. É por isso que eu medito na palavra todos os dias. Se você quer crescer em fé, não há outra forma senão meditar na palavra todos os dias. Entenda, não há limite para o que Deus quer fazer na sua vida por meio da fé. Exerça a fé. Eu vi agora, ouvindo uma palavra, e as pessoas têm que entender que o Espírito Santo não vai vir de uma maneira toda especial, vai tomá-las e então agora elas vão passar a exercer fé. Não. Fé é um crescimento. À medida em que eu cresço, à medida em que eu desenvolvo, é por isso que Paulo escreveu que deveríamos, neste tempo, desenvolver a nossa salvação. Paulo vai escrever dizendo, olha, busquem os dons espirituais, exerçam os dons espirituais no serviço ao outro. A minha fé cresce à medida que eu exerço, à medida que eu sirvo. É por isso que eu libero sempre uma palavra de fé aqui para você. Eu gosto de encerrar liberando que Jesus Cristo te dê saúde agora. Eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida, que você vai, a partir de hoje, a partir dessa palavra, começar a exercer fé baseada na palavra de Deus, que você vai começar a buscar os dons espirituais, e o dom que Deus te deu, você vai exercê-lo em fé,
e que você vai crescer na fé, porque o crescimento ele vem com a prática. E conhecimento nada mais é do que prática. À medida que eu leio a palavra, que aquela palavra vai introjetando dentro de mim, que ela vai formando uma base, e eu passo a basear, como diz a música do Salomão do reggae, né? Baseado em quê? Eu faço baseado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando você começa a mergulhar nela, você vai, meu Deus, não tem limite, não tem limite, eu estou andando muito limitado. Você começa a olhar para você, eu começo a olhar para mim e falo, Deus, eu não fiz ainda nem 1% do que eu deveria estar fazendo, eu não estou exercendo fé nem 1% do que eu deveria estar exercendo. O caminho, ele foi traçado. Você precisa ter um caminho de leitura da palavra, de oração, porque quando eu oro, quando eu leio a palavra, quando eu tiro um tempo para ficar a sós com Deus, meditando na palavra, o Espírito Santo começa a dizer, levanta, vai, faz isso, toma essa atitude, entre ali, fale com fulano, ligue para ciclano. O Espírito Santo começa a conduzir tudo na sua vida, e tudo até no trabalho. Eu não ligo para ninguém sem perguntar. O Espírito Santo é para ligar para quem? É para fazer o quê? O Espírito Santo faz essa arte, anuncia isso aqui, fale isso. Espírito Santo, o que eu falo? Fala isso, faz isso. O Espírito Santo quer te conduzir em tudo. O bloqueio é você que não dá liberdade ao Espírito Santo. Você colocou tanto jugo de escravidão, se submete a tanta coisa, menos a Deus e ao Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Pedro vai escrever, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. E como é que eu resisto ao diabo? Permanecendo firme na fé. É o segredo que Paulo diz, olha, permaneçam, resistem ao diabo. E eles põem vírgula e fala, permanecendo firmes na fé. A fé é o segredo de uma vida com Deus. Eu libero agora a palavra de Deus que você vai crescer nessa semana. Que você vai fazer essas 3 coisas simples. Ler a Bíblia, orar e começar a colocar em prática. Começar a ouvir a voz do Espírito Santo te guiando. Te guiando em tudo o que você fizer. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar você. Deus quer usar a sua vida. Eu agora abençoo a sua vida. Eu declaro que nesse dia você verá pela fé, você será o agente de portas abertas, você será agente de milagres, você vai liberar a sua fé para alcançar o enfermo, você imporá as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, você vai abrir a sua boca para liberar palavras proféticas que Deus tem te dado, mas por medo você tem ficado calado, você tem retido. E quanto mais você abrir sua boca, quanto mais você impor as mãos sobre os enfermos, mais Deus vai trazer pessoas para você curar, mais Deus vai te dar palavras para você liberar. Seja um agente, um canal de Deus nessa semana. E vai viver a semana mais extraordinária, curando os enfermos e abrindo a sua boca em profecias. Libere as palavras proféticas que Deus tem te dado para as pessoas, para a nossa nação. Abençoe em nome de Jesus. Viva o extraordinário. Deus está te chamando para sair do lugar comum, para viver o extraordinário. O nosso grande problema é o medo de viver o extraordinário, é o medo de falhar, é o medo. Não tenha medo, porque o Espírito Santo vai te conduzir. Se você falhar, peça perdão e fale, Espírito Santo, onde foi que eu errei? Me ensina, porque eu quero aprender. E quando você disser, eu quero aprender, o Espírito Santo, quando Jesus disse que ele viria, Jesus disse, ele nos ensinará todas as coisas. Ele nos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo não nos deixará em confusão. Vá viver a semana mais cheia de fé da sua vida. Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo. Se fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas. Mostre para outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas.
em nome de Jesus. Amém e amém.